muita alegria que estamos retomando as atividades da nossa casa espírita de uma forma diferente, virtual, pela internet, mas estamos juntos novamente e isso nos alegra muito. Então, eu quero agradecer a todos que se envolveram para que isso fosse possível e para que a gente tenha uma ótima noite de trabalho hoje. Vamos iniciar com uma oração. Então, eu quero pedir a todos que sentem-se numa posição confortável, que fechem seus olhos e que agora possamos começar a conectar com Deus. Vou pedir para que você inspire profundamente, puxando o ar, enchendo seus pulmões, e expire bem devagar, soltando esse ar, esvaziando o peito. Mais uma vez, vamos puxando o ar pelo nariz, acalmando nossas mentes. Solta esse ar bem devagar. Vamos mais uma vez inspirar profundamente, soltando esse ar bem devagar, acalmando nossos corações. Querido Deus, amado Mestre Jesus, queremos agradecer pela oportunidade de estarmos todos reunidos nessa noite de hoje. Agradecer a espiritualidade maior, amiga, que veio a nosso auxílio, possibilitando para que esse momento de luz acontecesse. Quero pedir para que abençoe cada um que se encontra nas suas casas, nos seus lares, envolvendo-os na sua luz de amor, na sua luz de paz. Quero pedir que abençoe o nosso palestrante da noite de hoje, fortalecendo e inspirando para o bem. Que a sua palavra, amiga, possa nos iluminar, possa acalmar nossos corações, possa nos envolver numa luz de paz. E que assim, meu Deus, possamos sair de hoje melhores do que chegamos. Que assim seja e assim é. Mensagem da noite, extraída do livro Sinal Verde, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A lição tem como título Ao Levantar-se. Agradeça a Deus a benção da vida pela manhã. Se você não tem o hábito de orar, formule pensamentos de serenidade e otimismo por alguns momentos, antes de retomar as próprias atividades. Levante-se com calma. Se deve acordar alguém, use bondade e gentileza, reconhecendo que gritaria ou brincadeiras de mau gosto não auxiliam em tempo algum. Guarde para com tudo e para com todos a disposição de cooperar para o bem. Antes de sair para a execução de suas tarefas, lembre-se de que é preciso abençoar a vida para que a vida nos abençoe. André Luiz. Boa noite a todos, muita luz e muita paz, que possamos aí falar um pouco da doutrina espírita, trazendo o tema desta noite do capítulo 18º da Gênese, são chegados os tempos, e como tema do primeiro item do capítulo 18º, nós vamos falar sobre sinais do tempo. E observar que Allan Kardec, no século XIX, orientado e envolvido por uma pleide de espíritos, que eles mesmos não tiveram nenhum temor em chamar a liderança desse movimento, desse pensamento da época, de espírito de verdade. Porque
eles entendiam, e não um homem só ou uma mulher, mas aquele grupo de trabalhadores amparados por um grupo de trabalhadores do mundo espiritual, tinha como um pensamento trazer a verdade à humanidade. Mesmo sabendo que naquele momento, no século XIX, esse pensamento não estaria em acordo com a maioria das pessoas que povoavam a Terra no corpo naquela época. E também aqueles que fora do corpo frequentavam o nosso planeta. Mas uma grande parte de espíritos na carne e fora da carne já se interessavam por esses assuntos, porque já vinham em outras vidas, através da reencarnação, compreendendo vida a vida, momento a momento, que nós somos espíritos eternos, que temos uma grande viagem a ser feita e que vamos aprendendo e vamos conhecendo o porquê de existirmos, o porquê das ocorrências que somos alocados em determinados momentos de nossas vidas, dentro delas, nos relacionamentos com as pessoas, a nossa família, os nossos amigos, os nossos conhecidos, a nossa atividade profissional e as nossas atividades sociais como um todo. E dentro desse tema, essa pleide de espíritos iluminados, juntamente com aqueles homens que colaboravam com Allan Kardec nessa construção heróica para a época, trouxe à tona o tema Sinais do Tempo. Porque observavam que a vida corria naturalmente para a maioria das pessoas, mas alguns sinais eram percebidos, alguns sinais se destacavam no meio da multidão. E esses sinais precisavam ter um estudo, um cuidado com eles, porque era a abertura para um mundo novo, a abertura para o tão sonhado mundo de regeneração, que principalmente nós espíritas anunciamos com muito prazer em todas as oportunidades que temos, não só na casa espírita, mas também no nosso convívio social, que um novo tempo vai chegar, que uma nova era vai chegar para a nossa terra, aonde nós não estaremos mais convivendo com tamanhas desigualdades, não estaremos mais vivendo com as doenças crônicas, com as pessoas que já vêm do berço com deficiências físicas, deficiências mentais, que só a doutrina espírita conseguiu explicar os motivos que fazem com que essas pessoas convivam com essas realidades duras, com essas provações, com essas expiações. Então, nesse texto do livro A Gênese, os Espíritos nos chamam a atenção. Como é um capítulo muito extenso, nós hoje, com o tempo que temos, vamos explorar algumas informações. Mas me permitam, aqueles que nos ouvem, convidá-los para que depois, aproveitando aí essa fase de recolhimento, possam pesquisar esse capítulo da Gênesis, lê-lo com muita calma, com muita tranquilidade, para que vocês também possam compreender a grandeza dessas informações. Como elas têm tudo a ver com o nosso dia a dia de hoje, com as ocorrências de hoje, com o que vem acontecendo agora. Diz os Espíritos nesse texto que de tempos em tempos a Terra passa por mudanças.
E geralmente as mudanças são muito lentas, quase que imperceptíveis. Elas vão acontecendo naquela correria do dia a dia, aonde as pessoas buscam sanar as suas necessidades, buscam resolver os seus problemas cotidianos e acabam não percebendo essas pequenas mudanças. Acabam passando por elas sem que as observem e procurem analisá-las de uma maneira mais, poderíamos dizer, cristalina, buscando nessas pequenas mudanças esses sinais de mudança coletiva. As pessoas costumam, nós humanos, espíritos humanos, que frequentamos o ambiente da Terra, costumamos observar muito aquilo que fere os nossos interesses, aquilo que nos toca emocionalmente, sentimentalmente. E não conseguimos, então, nessas circunstâncias, fazer uma observação mais criteriosa de que ali, naquele pequeno movimento, naquela pequena ocorrência, há algo que está sinalizando para mudanças profundas no futuro. Então, os espíritos trabalham essa ideia, tratam ela com muita objetividade, nos dizendo que geralmente essas mudanças lentas ocorrem desde que o mundo existe, desde que o mundo foi criado. Mas, de tempos em tempos, há as mudanças que poderíamos chamar, aquelas que chamam mais atenção, que são aquelas mudanças mais substanciais. Aquilo que não é parcial, aquilo que não é limitado a uma região, a um povo, a uma raça. Mas são mudanças globais, mudanças que mexem com a humanidade. E isso acontece com muita raridade. Isso não acontece todo ano, ou de década em década, ou de 100 em 100 anos. Isso costuma acontecer nas fases de transição profunda do planeta. Porque o planeta, como o universo, ele não para, ele não congela, ele está em evolução constante. E aqueles que habitam determinadas regiões no universo precisa de evoluir junto com a evolução desses mundos. Porque se ele não evolui, se ele não acompanha aqueles sinais que na maioria das vezes nós não observamos, ele não se prepara para um mundo diferente, para um mundo novo. Então, surgem os momentos de crises universais, é os termos que nós usamos, ou seja, uma crise mundial, que choca toda a realidade, toda a rotina do ser humano aqui na Terra. E ao mesmo tempo que choca a rotina do ser encarnado, choca também aqueles espíritos que ainda povoam as faixas vibratórias mais próximas da Terra. Então, nesses tempos de mudança, é o momento das reflexões. Se não observamos os pequenos sinais, é impossível que os grandes sinais, ou essas mudanças mais drásticas, não chamem a nossa atenção. Não faça com que cada um de nós pare um pouco, faça uma reflexão, reflita sobre os seus hábitos, sobre sua maneira de pensar, sua maneira de agir, porque chega um momento que essas mudanças nos levam a uma condição de, se não optarmos para destruir em nós aqueles sentimentos de orgulho, de vaidade, de egoísmo,
essas mudanças vão ocorrer sem a nossa permissão, sem o nosso consentimento. E hoje, entendemos nós espíritas que esse texto da Gênesis, segundo o Espiritismo, que traz essa lição, sinais do tempo, nós estamos recebendo um grande sinal divino, um grande sinal do mundo espiritual, aqueles espíritos que já se livraram das amarras da matéria, que hoje se encontram no estado de maior lucidez. Eles então estão aproveitando esse momento, abrindo os seus braços, o seu coração, para que nós aqui na Terra possamos entender esse momento como um momento em que devemos unir mais ainda as nossas forças. Que possamos fazer uso das ferramentas que o Espiritismo tem nos ensinado, que é o bom pensamento, que é o bem-querer a tudo e a todos, que é a prece carregada de amor, que vai chegar àqueles que sofrem, que vai envolver aqueles que estão passando pelas dificuldades, não só dessa pandemia, mas tantas outras dificuldades causadas por esse momento de transição profunda. E sabemos nós que a transição passa por vários momentos difíceis, como nós, nas nossas casas, nas nossas residências, temos que fazer uma reforma de vez em quando, e aí é o caos. A casa fica suja, bagunçada, mas nós não desanimamos, nós não esmorecemos. Por quê? Porque queremos ver a nossa residência, o nosso apartamento pronto, bonito, limpo, novo. A mesma coisa é com a nossa terra. Nós precisamos entender que esse momento de transição e esse acontecimento de agora, essa crise atual, é uma das crises pelas quais a humanidade vai passar em conjunto, sem barreiras. Não dá para ter preconceito de idioma, de raça, de cor, porque todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós estamos correndo o mesmo risco. Então esse acontecimento faz parte da transição nesse sentido, de fazer que todos pensem juntos na mesma situação. Que todos pensem juntos, seja através de grito, seja através de desespero, seja através de uma avalanche de notícias, ou seja através das preces a Deus, a Jesus, rogando auxílio para os sofredores, rogando a descoberta de um remédio, a descoberta de uma vacina, ou seja, há uma convergência para o mesmo fato. Sem que a humanidade perceba, todos pensam a mesma coisa ao mesmo tempo. Surgem os movimentos caritativos, surgem as preocupações, o desejo de ajudar aquele que está numa condição pior. Então esse movimento universal que se opera agora tem o sentido de fazer com que a humanidade avance no progresso moral, cresça em sentimento, cresça em preocupação com o outro. Sinais do tempo, são chegados os tempos. Então, que façamos a nossa parte, que continuemos interconectados através das ferramentas tecnológicas
que faz parte de uma evolução material grandiosa da humanidade, para nos mantermos ativos, para nos mantermos com essa vontade firme de não nos dispersarmos, de não nos perdermos nessa ocorrência mundial e perdermos o foco, perdermos essa certeza de que a doutrina espírita nos traz respostas. Respostas concretas, objetivas, cheias de verdade, de lógica, para que possamos passar por essas dificuldades sem que saiamos lá na frente muito feridos emocionalmente e principalmente no nosso pensamento, na nossa maneira de ser. Agradeço a oportunidade do convite da Casa Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar. Espero poder contribuir em novas oportunidades com outros temas. Este tema, Sinais do Tempo, Renovação da Terra, Mundo de Regeneração, é um tema que podemos ainda explorar mais em outras oportunidades. Então agradeço a todos, peço a Deus que ilumine esta casa e que ela passe por esse momento difícil, que volte o mais breve possível para poder atender aqueles que a procuram em busca de auxílio. Que Jesus nos abençoe e nos proteja, e que assim seja. Olá, agradecemos a sua companhia até aqui, acompanhando esta palestra na noite de hoje e os ensinamentos que dela recebemos. Neste encontro virtual, em nome do Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar, impedidos que ainda estamos de nos encontrarmos fisicamente por conta deste período de pandemia e isolamento social, mas temos a nosso favor a ferramenta da tecnologia, que permite esta aproximação virtual e também que possamos estar conectados em vibração e oração. E é este o convite que faço para você neste instante, para que possamos vibrar juntos. Portanto, te convido agora a fechar os seus olhos e elevar os seus pensamentos ao Mestre Jesus. Primeiramente, vamos agradecer pelos ensinamentos que foram trazidos do plano superior através da intuição, por meio das palavras proferidas pelo nosso palestrante convidado de hoje. Cientes de que precisamos aprender mais e mais, para que possamos melhorar um pouco mais a cada dia, somos gratos por esta oportunidade de virtualmente podermos estar reunidos e aprender as lições do nosso Evangelho. Sabemos que este momento tem sido difícil para muitas pessoas. Muita gente tem sofrido, tem se angustiado. Muita gente se sente sem perspectivas e preocupado com o que ainda pode vir pela frente. E eu te faço um convite, neste instante, a esvaziar a sua mente de todas essas preocupações e se conectar no agora, em serenar o seu coração e vibrar para que possamos estar receptivos ao contato com a espiritualidade amiga. Em tempos de isolamento social em que tantas pessoas se sentem sozinhas, é importante que você saiba que não estamos sós. Nós nunca estamos sozinhos. Estamos sempre acompanhados da espiritualidade amiga. Mas para sentir essa companhia e o conforto que ela traz, precisamos nos preparar para isso.
esvaziando a nossa mente, confiando mais, fortalecendo a nossa fé, melhorando os nossos pensamentos e as nossas ações. Tudo isso nos aproxima, não só dos nossos guias espirituais, dos nossos benfeitores, mas também de Jesus e de Deus. E só Deus para acalmar os corações mais aflitos. E são muitos os corações aflitos neste momento. Convido você então a vibrar comigo neste instante. Vibre por você, vibre pela sua família, pelos seus entes queridos, pelos seus amigos. Vibremos juntos pelo Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar, a nossa casa de oração, por todos os trabalhadores da nossa casa, por todos os trabalhos que são desenvolvidos pela nossa casa, por todos os frequentadores da nossa casa. Vibremos também pelos palestrantes que colaboram tanto, nos ensinando a cada encontro, presencial ou agora virtual. Vibremos também pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, pelos nossos governantes, para que tenham serenidade e discernimento na condução política desta questão. Vibremos juntos pela humanidade como um todo, afinal, todas as nações sentem de alguma forma os impactos desta pandemia. E cientes de que nada, absolutamente nada acontece por acaso, saibamos ter resignação para passarmos por este momento de prova coletiva, acreditando que a tão sonhada transição planetária está acontecendo e que ao passarmos por essa prova estaremos todos nós melhores. O mundo estará melhor e caminharemos efetivamente de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Que possamos vibrar e através das nossas preces, não só neste momento, mas no nosso dia a dia, nos conectarmos à espiritualidade amiga, à equipe do irmão Cornélio, que segue trabalhando incansavelmente no nosso centro espírita. As falanges do bem, as equipes do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes e todas as outras equipes da Seara do Cristo, que têm trabalhado no sentido de acalmar cada coração aflito ou de esclarecer cada irmão que tem desencarnado neste momento de tanta turbulência. São muitos os trabalhos e a humanidade precisa se fortalecer, e nada melhor do que a prece para isso. Pedimos que a espiritualidade amiga neste instante fluidifique a água de cada um dos nossos irmãos que nos acompanham e coloque em cada recipiente a medicação necessária para a cura dos males, sejam eles físicos ou espirituais. Neste momento, sinta-se abraçado, amparado, protegido pela espiritualidade amiga. Que você possa fortalecer a sua fé e seguir firme na sua caminhada, ciente de que você não está sozinho e de que nos momentos mais difíceis
elevar os pensamentos ao Pai e, numa prece sincera, pedir que Ele lhe fortaleça a fé, faz toda a diferença. Agradecemos, Senhor Jesus, pela oportunidade de vibrarmos juntos, pelo nosso centro espírita, pelos trabalhadores, pelos frequentadores, pelo nosso país, pela humanidade como um todo. Acreditando que quando tudo isso passar, porque vai passar, sairemos fortalecidos e teremos um mundo melhor. Agradecemos pela proteção de sempre e pedimos o vosso amparo, Senhor. Permaneça conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Obrigada mais uma vez por estar conosco neste momento. Esperamos encontrar você outras vezes através deste canal virtual. Continue com a gente. Enquanto não pudermos estar fisicamente na nossa casa de oração, estaremos aqui, orando, estudando, vibrando. E contamos com você para isso. Um grande abraço.